Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa correção sobre o conteúdo raiz quadrada exata de números racionais. A questão 1 pede para a gente observar as figuras e, por meio das figuras, descobrir geometricamente o valor de cada um dos itens propostos. No item A, ele pede a raiz quadrada de 36. Como a gente viu anteriormente, quando a gente tem uma imagem, um quadrado, a área dele representa o valor do número a ser tirado a raiz, e cada um dos lados representa a raiz quadrada daquele número. Então, nós temos essa imagem aqui, e nós podemos ver que ela tem 36 quadrados. E que o lado dela é o número 6. Como o lado representa o valor da raiz quadrada, então isso significa que a raiz de 36 é igual a 6. No item B, nós temos raiz de 0,49. Olhando para essa imagem, nós podemos ver que nós temos 49 quadradinhos pintados e que o lado dele é representado pelo 0,7. Como geometricamente a parte colorida representa o número total e os lados representam a sua raiz, então a resposta é 0,7. O item C pede a raiz quadrada de 4 sobre 9. Como nós sabemos, raiz de 4 é 2 e raiz de 9 é 3. Geometricamente, está sendo mostrado nesta figura. Eu tenho 4 quadrados coloridos de 9 quadrados, dentro de 9 quadrados. E o lado que representa esses 4 quadrados coloridos é o 2 sobre 3. Então, a resposta dessa raiz é o 2 sobre 3. A questão 3 pede para a gente substituir o x pelo número racional positivo que verifica cada uma das seguintes igualdades. No item A, nós temos x ao quadrado é igual a 100. Eu falei para vocês que a raiz quadrada ela é o inverso da potência de expoente 2. O x é uma potência que o expoente é 2 e ela é igual a 100. Então, para a gente descobrir quanto vale essa letra, nós vamos ter que tirar a raiz quadrada, fazer o inverso desse cálculo. Então, x vai ser igual a raiz de 100. Para descobrir a raiz de 100, a gente vai fatorar. 100, o menor número que eu posso dividir é 2, que dá 50. 50 dividido para 2 é igual a 25. 25 dividido para 5 é 5. 5 dividido para 5 é 1. Agora, nós vamos organizar em pares que formem uma base, uma potência de expoente 2. Fica assim, 2 vezes 5 e 2 vezes 5, tem que ser igual. As duas respostas deu 10. Como nós sabemos que isso aqui é uma multiplicação, 10 vezes 10, então 10 ao quadrado. X é igual a 10. No item B, nós temos x ao quadrado é igual a 121. Novamente, a gente vai fazer o inverso para poder descobrir qual o valor de x. Invertendo, fica x é igual a raiz de 121. Vamos fazer a fatoração do número 121. 121 só dá para dividir para 11, que dá 11. 11 dividido para 11 é igual a 1. Como nós já temos dois números 11 que vão se multiplicar para formar o 121, eu já posso colocar assim. Organizar ele como a base de uma potência de expoente 2. A resposta é 11. Então, x é igual a 11. No item C, nós temos x ao quadrado é igual a 1 sobre 16. Invertendo, fica x igual a raiz de 1 sobre 16. A raiz de 1 sempre vai ser igual a 1. Fatorando o número 16, nós podemos dividir ele por 2, porque ele é par. 16 dividido para 2 é 8. 8 dividido para 2 é 4.
4 dividido para 2 é 2. E 2 dividido para 2 é igual a 1. Agora, nós vamos organizar. 2 vezes 2 e 2 vezes 2. Obtivemos, então, 4 vezes 4, que é igual a 4 ao quadrado. A raiz de 16 é 4. E raiz de 16 é igual a 4. X é igual a 1 sobre 4. X ao quadrado é igual a 0,0016. Agora, nós vamos inverter. Ficou x é igual a raiz de 0,0016. Mas isso é um número quebrado. Como é que a gente vai resolver? Como eu expliquei na aula, a gente vai transformar esse número decimal em uma fração, andando a vírgula até chegar depois do 6. Então, vamos ver quantas casinhas nós vamos andar. 1, 2, 3, 4. Transformei ele em 16, andei 4 casinhas. Como a gente supõe que abaixo desse 0,0016 tem o número 1, aí a gente coloca ele aqui embaixo. Como eu andei 4 casinhas, eu vou ter que completar esse 1 com 4 zeros. Então, ficou x é igual a raiz de 16 sobre 10.000. Raiz de 16 é igual a 4. Vamos fatorar o número 10.000 e descobrir qual é a raiz dele. 10.000 é um número par, vamos dividir por 2, que dá 5.000. 5.000 dividido para 2 é igual a 2.500. 2.500 dividido para 2 é igual a 1.250. 1.250 dividido para 2 é igual a 625. 625 só dá para dividir por 5. 625 dividido para 5, 125. 125 dividido para 5 é 25. 25 dividido para 5 é 5. E 5 dividido para 5 é igual a 1. Agora, nós vamos organizar de forma que nós tenha uma potência de base qualquer e de expoente 2. Então, ficou assim, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Nas duas formas, nas duas multiplicações. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 é igual a 100. Como nós tivemos 2 100, isso significa 100 vezes 100, que é igual a 100 elevado a 2. 100 é a raiz de 10.000. E raiz de 10.000 é igual a 100. No item E, nós temos x é igual a raiz de 25. Então, já está meio caminho andado. Já não precisa mais a gente inverter nada. Só tirar a raiz. Agora, nós vamos fatorar o número 25. 25 só dá para dividir para 5, que dá 5. 5 dividido para 5 é igual a 1. Aqui a gente já tem organizado o número que representa a raiz. A gente tem 5 vezes 5, que é o mesmo que 5 ao quadrado. Então, a raiz de 25 é igual a 5. Raiz de 25 é igual a 5. O item F pede a raiz de 36 sobre 49. 36 é um número par, então ele é divisível por 2. 36 dividido para 2 é igual a 18. 18 dividido para 2 é igual a 9. 9 só dá para dividir para 3, que dá 3. E 3 dividido para 3 é igual a 1. Agora, nós vamos organizar os números para ter dois resultados iguais em duas multiplicações. Multiplica o 2 pelo 3 duas vezes. 2 vezes 3, 6. Então, nós temos 6 vezes 6, que é o mesmo que 6 ao quadrado. 6 é a raiz de 36. Agora, nós vamos fatorar o número 49. 49 ele é divisível somente por 7. 49 dividido para 7 é igual a 7. E 7 dividido para 7 é igual a 1. Aqui nós temos 7 vezes 7, que é igual a 7 elevado ao quadrado. Ou seja, a raiz de 49 é igual a 7. Então, fica 6 sobre 7. A questão 4 fala, sabe-se que A é igual a raiz de 121 sobre 196. Qual é o número A? Quando a gente tem raiz quadrada de fração, o que a gente faz?
a gente fatora, faz a fatoração desse número separadamente. Primeiro a gente faz 121, depois a gente faz de 196 separadamente. Raiz quadrada de 121 é igual a 11. O número 196 é par, por isso ele é divisível por 2. 196 dividido para 2 é 98. 98 dividido para 2 é igual a 49. 49 só dá para dividir para 7, que dá 7. E 7 dividido para 7 é igual a 1. Agora, nós vamos organizar os números. Fica 2 vezes 7, esse número, essa multiplicação 2 vezes. 2 vezes 7 é igual a 14. 14 vezes 14, que foram os números que nós obtivemos, eles se multiplicam. Isso significa que 14 vezes 14 é igual a 14 elevado a 2. Ou seja, a raiz de 196 é 14. E raiz quadrada de 196 é igual a 14. Então, A é igual a 11 sobre 14. A questão 6 pede para a gente calcular o valor das expressões. O item A pede a raiz de 16 sobre 9. Raiz de 16 é igual a 4. E raiz de 9 é igual a 3. Então, fica 4 sobre 3. O item B pede raiz de 0,25. A gente tem de novo um número quebrado. O que a gente faz? Anda a vírgula e coloca um número abaixo do valor que a gente vai encontrar, que é o 25. 1, 2. Andamos 2 casinhas e encontramos o 25. Como eu falei, existe um 1 abaixo, sempre abaixo de uma fração, porque fração é divisão e todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, esse 1 que estava invisível eu coloquei aqui agora. Como eu andei 2 casinhas, eu vou completar esse 1 com 2 zeros. Então, ficou raiz quadrada de 25 sobre 100. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, fica 5 sobre 10. Como nós temos um número com vírgula na raiz, a gente vai ter que dividir esse 5 por 10. Como é que divide 5 para 10? 5 é menor do que 10, então eu vou ter que fazer uma forma dele se tornar maior. Vou colocar um zero na frente do 5 e ele vira um 50. Como eu coloquei um zero e ele virou 50, eu vou ter que colocar um 0, abaixo do 10. 50 dividido para 10 é igual a 5. 5 vezes 10, 50, para 50, nada. 5 dividido para 10 é igual a 0,5. O item C pede raiz de 25 sobre 36. Raiz de 25 é igual a 5. E raiz de 36 é igual a 6. Então, a resposta é 5 sobre 6. O item D pede raiz de 1 sobre 4. Toda vez que pedir raiz de 1, o resultado sempre será 1. E a raiz de 4 é igual a 2. 4 dividido para 2 é igual a 2. E 2 dividido para 2 é igual a 1. Ele já está organizado. Aqui eu tenho 2 vezes 2, que significa 2 elevado a 2. Raiz de 4 é igual a 2. Então, a resposta é 1 sobre 2. O item E pede raiz de 49 sobre 100. A raiz de 49 é igual a 7. E a raiz de 100 é igual a 10. O item F está pedindo a raiz de 1,96. De novo, a gente vai ter que transformar isso aqui em uma fração, caminhando a vírgula. 1, 2. Caminhei a vírgula 2 vezes e obtive o número 196. Como eu tenho o número 1 embaixo, eu vou ter que acrescentar com 2 zeros, porque eu andei a vírgula 2 vezes. Fica raiz de 196 sobre 100.
A raiz de 196 é 14. E a raiz de 100 é igual a 10. Agora, a gente vai ter que dividir esse número porque nós temos dentro da raiz um número quebrado, número com vírgula. 14 dividido para 10. 14 é maior do que 10. Então, a gente pode dividir. 14 dividido para 10 é igual a 1. 1 vezes 10, 10 para 14, falta 4. 4 não dá para dividir para 10, então a gente coloca um zero, vira 40. Como eu coloquei um zero depois do 4, eu vou ter que colocar uma vírgula depois do 1. Agora sim eu vou poder dividir. 40 dividido para 10 é igual a 4. 4 vezes 10, 40, para 40, nada. 14 dividido para 10 é igual a 1,4. Essa foi nossa correção de hoje. Não deixem de assistir também o vídeo da correção, gente, porque é muito importante que vocês corrijam as questões de vocês. Pode ser que tenha algum erro simples que tenha dado uma confusão na hora de responder e que a gente, com a correção, a gente pode corrigir, pode aprender também. E na hora da prova é fundamental que vocês tenham aprendido e não só colocado uma resposta por colocar. Então é isso. Tchau. Até nossa próxima aula.